Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para a correção do simulado de Direito Constitucional para o concurso FRJ 2023. Deixo os meus contatos neste slide exatamente para que você possa tirar alguma dúvida caso seja necessário. Bom, eu separei 10 questões da PR4, que é 10 questões que achei muito relevantes. Vamos começar com a primeira delas, que é a seguinte. A administração pública, por meio da autoridade competente, sem observar a Lei Geral de Licitação, resolveu contratar diretamente empresas para realizar obras de engenharia em vários prédios públicos, bem como para demolir vários outros prédios tombados. A finalidade da obra era atender a fins particulares, em detrimento do interesse público, configurando ato lesivo ao patrimônio e à moralidade administrativa. Diante da ilegalidade do ato, a obra poderá ser impugnada em juízo por qualquer cidadão, por meio de... Bom, aqui temos várias informações relevantes. Vamos destacar algumas delas. É importante destacar as informações relevantes, exatamente para que possamos pensar melhor a respeito da questão. Então vamos lá. A administração pública, por meio da autoridade competente, sem observar a Lei Geral de Licitação. Isso aqui é muito importante, é a nossa primeira informação relevante. Resolveu contratar diretamente, papapá. A finalidade da obra era atender a fins particulares, em detrimento do interesse público, configurando o quê? Ato lesivo ao patrimônio e a moralidade administrativa. Diante da ilegalidade do ato, a obra poderá ser impugnada em juízo por qualquer cidadão. Destacamos aqui tudo que é relevante para que possamos resolver a questão. Bom, então, nesse caso, qual seria o remédio constitucional adequado para resolver essa situação? Seria o habeas data, a ação popular, o habeas corpus, o mandado de segurança ou o mandado de injunção? Vamos lá. Primeiramente, habeas data. Será que o habeas data seria o remédio para resolver essa situação? Certamente que não. O habeas data é uma ação que é usada para que você possa obter informação a seu respeito, ou para que você possa corrigir informação a seu respeito. Que informação? Informação constante em qualquer banco público de dados. Então, se há informações a meu respeito em um banco público de dados e eu quero ter acesso a essa informação, ou eu quero corrigir essa informação, e se eu tentei pela via administrativa e obtive uma negativa, uma resposta negativa, eu posso impetrar o chamado habeas data. Bom, não é o que está acontecendo aqui. Então, certamente o habeas data não é o remédio adequado neste caso. E a ação popular? A ação popular é aquela ação que pode ser ajuizada por qualquer cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão é aquela pessoa que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Aqui estamos tratando do sentido de cidadão, daquele sentido mais restrito, né? Cidadão é todo aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. E qual é a finalidade da ação popular? Bom, a ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73. O inciso 73 nos diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Opa! Então é exatamente a letra B, foi o que aconteceu aqui, né? Então temos aqui um cidadão. Esse cidadão ficou incomodado, por quê? Porque a administração pública, sem observar a Lei Geral de Licitação, resolveu contratar diretamente, lemos tudo isso, né? Para atender a fins particulares, tudo isso aqui nós já destacamos e vimos que realmente cabe aqui a chamada ação popular. Agora, por que não seria um habeas corpus, por exemplo? O habeas corpus é aquela ação que visa tutelar o direito à locomoção. Também não é o caso aqui. E o mandado de segurança? O mandado de segurança visa tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas data ou habeas corpus.
Aqui também não estamos tratando de direito líquido e certo, né? E o mandado de injunção? O mandado de injunção é aquela ação que visa a sanar uma, uma negligência por parte do Poder Legislativo. Como assim? Veja, suponha que uma pessoa tem um direito constitucionalmente garantido. Só que essa pessoa não pode usufruir desse direito, por quê? Porque esse direito precisa de uma regulamentação. Só que essa regulamentação ainda não existe. Não há lei que regulamente esse direito. Então, será que a pessoa vai ficar sem usufruir do direito? Não. Nesse caso, se não há a regulamentação, se ela não sabe como ela pode usufruir desse direito, ela vai impetrar o chamado mandado de injunção, que é exatamente para sanar essa omissão legislativa. Também não é o caso aqui. Então, ficamos realmente com a letra B, ação popular. Esse é o nosso gabarito. Vamos para a questão 2. Enunciado bem longo, né? A PR4 gosta desses enunciados assim bem longos. O título 1 da Constituição Brasileira de 1988, composto por 4 artigos, é dedicado aos princípios fundamentais do Estado brasileiro. O nosso constituinte utilizou essa expressão genérica para traduzir a ideia de que nesses primeiros 4 artigos já se estabelecem a forma do nosso Estado e de seu governo. Proclama-se o regime político democrático fundado na soberania popular e institui a garantia da separação de funções entre os poderes. Também neles encontram-se os valores e os fins mais gerais orientadores de nosso ordenamento constitucional, funcionando como diretrizes para todos os órgãos mediante os quais atuam os poderes constituídos. Nos termos da Constituição Federal de 1988, sobre os princípios fundamentais, é correto afirmar que... Vamos então buscar a alternativa correta agora. Letra A. São poderes da União, dependentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E aí, sim ou não? Bom, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes da União. Exatamente. Agora, dependentes? Não, dependentes não. Eles são independentes e harmônicos entre si. Veja, isso está previsto no artigo 2º da Constituição, exatamente o artigo que trata da separação dos poderes. Vamos ver o que diz o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E a letra B? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da proibição de asilo político. Proibição de asilo político? Não, né? Veja, esse não é um princípio por meio do qual a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais, mas sim o princípio da concessão de asilo político. Isso está previsto no artigo 4º, inciso 10, concessão de asilo político. Letra C. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da intervenção. Não, pelo princípio da não intervenção. Veja, o Brasil é um país soberano, é um Estado soberano. E por ser soberano, né, é claro que ele quer que essa soberania seja respeitada e por conta disso ele respeita também a soberania dos outros estados, né? Então veja, exatamente por respeitar a soberania, ele não vai intervir nas decisões tomadas por esses estados. Estados igualmente soberanos, tão soberanos quanto o Brasil. Então, da mesma forma que ele não quer que outros estados intervenham nas suas decisões, ele também não irá intervir nas decisões tomadas em outros estados. Então, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da não intervenção. Isso está previsto no artigo 4º, inciso 4º. Vamos lá, letra D. Então, aqui, ó, princípio da intervenção, não. Vamos retirar isso aqui. Não é intervenção, é não intervenção. D. A República Federativa do Brasil tem como fundamento o pluralismo político. Exatamente, exatamente. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil previstos no artigo 1º?
Temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que é o pluralismo político? É a convivência com ideias diferentes, com ideologias diferentes. Então, você pode pensar como você quer, você pode discutir as suas ideias, você tem esse direito, né, de ter as suas opiniões, as suas ideias, as suas ideologias, desde que você também respeite as ideias dos outros, as ideologias dos outros. Essas ideologias e ideias diferentes devem conviver harmonicamente. Agora, não podemos confundir pluralismo político com pluripartidarismo. Pluripartidarismo é aquela possibilidade de haver muitos partidos políticos. Isso é uma consequência do pluralismo político, mas não é a mesma coisa. Então, exatamente porque o Brasil é um país plural, é um país que adota o pluralismo político, exatamente por isso é que pode haver diferentes partidos políticos. Pode haver o pluripartidarismo, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Letra E. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir somente as desigualdades regionais. Somente as desigualdades regionais? Não é isso que diz o artigo 3º. Veja, artigo 3º, inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja que erradicar a pobreza e a marginalização é acabar com a pobreza e acabar com a marginalização. E marginalização aqui não se trata assim de acabar com os marginais, com os criminosos, né? Marginal aqui não é criminoso, mas sim quem vive à margem da sociedade. Então, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é acabar com a pobreza. Um outro objetivo é acabar com a marginalização, acabar com essa história de algumas pessoas viverem à margem da sociedade. Não, todos devem se sentir incluídos, abraçados, né? Então ninguém deve ficar à margem da sociedade. E também reduzir as desigualdades sociais e regionais, porque aqui nos vem à mente aquela história, né, da igualdade material, né? Existe a igualdade formal e a igualdade material. Tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, veja, isso vale para os indivíduos, mas vale também para as regiões do Brasil, que são muito diferentes. Né? Então, exatamente porque as realidades são muito diferentes, cada região do Brasil deve ser tratada de acordo com a sua necessidade. Então, aqui estamos tratando de objetivos da República Federativa do Brasil. Então, ficamos realmente com a letra D de dado. Esse é o nosso gabarito. Vamos para a número 3. Para José Afonso da Silva, que é um grande constitucionalista, a configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de um conceito novo, que leve em conta os conceitos dos dois elementos componentes, mas os supere na medida que incorpora um componente revolucionário de transformação do status quo. E aí se entremostra a extrema importância do artigo 1º da Constituição de 1988, quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito, não como mera promessa de organizar tal Estado, pois a Constituição aí já o está proclamando e fundando. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 afirma que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e a... Vamos lá. Letra A, dignidade da pessoa humana. B, autodeterminação dos povos. C, igualdade entre os estados. D, solução pacífica dos conflitos ou é a concessão de asilo político? Sabemos que é a letra A, né? A dignidade da pessoa humana. Todos os outros são o quê? Isso aqui são princípios por meio dos quais a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais e estão previstos no artigo 4º da Constituição.
Então, gabarito letra A. Temos aqui, ó, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, realmente ficamos aqui com a letra A. Letra A, nosso gabarito. Questão 4. O artigo 5º da Constituição Federal trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie do gênero, direitos e garantias fundamentais. Assim, os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos ou prontamente os repara caso violados. Mais uma vez, o enunciado começa assim com um texto doutrinário, né? Então, acabam ficando assim longos, né? Os enunciados acabam ficando longos por sempre ter assim algum texto doutrinário. Sobre os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. São a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Mediante o pagamento de taxas? Não. Mediante o pagamento de taxas, não. Vamos riscar isso aqui. Isso aqui não está de acordo com o previsto no artigo 5º, inciso 34. Veja, são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O quê? Letra A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, incorreta por isso. Letra B, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Sim, aqui estamos tratando do princípio da pessoalidade ou personalidade da pena. Veja aqui, regra geral, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Regra geral. Só que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores e contra eles executados, mas somente até o limite do valor do patrimônio transferido. Aqui é o seguinte, digamos, uma pessoa faleceu e ela tinha uma dívida de 300 mil reais. E ela deixou um patrimônio para os seus sucessores no valor de 200 mil reais. O que vai acontecer? Será que os sucessores terão que entregar tudo isso, entregar esse patrimônio de 200 mil e retirar mais 100 mil do próprio bolso para sanar essa dívida? Claro que não. Se a dívida era de 300 mil e o de cujos, né, o falecido, deixou um patrimônio de 300 mil, os sucessores vão entregar somente o que o de cujos deixou. O de cujos é o falecido, né? Somente o que ele deixou. Então, se ele deixou 200 mil, vai pagar 200 mil. Roberto, mas e os 100 mil? Não eram 300? Esses se perdem. Esses se perdem. Então, somente até o limite do valor do patrimônio transferido, nada mais, tá? Então, letra B já é o nosso gabarito. Está aqui de acordo com o artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido, e nada mais. C. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, não. Veja que é assegurado a todos o acesso à informação e é resguardado também o sigilo da fonte, mas não em qualquer hipótese. Não é em qualquer hipótese, não. Vamos ver o que diz o artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte
quando necessário ao exercício profissional. Então, veja que o sigilo da fonte só será resguardado quando ele for necessário ao exercício profissional. Então, não é em qualquer hipótese. D. São admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Não, não são. Então, as provas obtidas por meios ilícitos não são não são admissíveis no processo, desde que sirvam ao interesse público, nada disso. Letra D errada, não está de acordo com o artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E, inclusive, as provas derivadas das provas obtidas por meios ilícitos também não são aceitas, tá? Existe a chamada a teoria da árvore do fruto envenenado. Então, se a prova foi obtida por meio ilícito, qualquer prova que derive dela também estará envenenada, também será ilícita. Então, letra D errada. Letra E, a lei não poderá, em hipótese alguma, restringir a publicidade dos atos processuais. Em hipótese alguma? Claro que há alguma hipótese em que pode haver sim essa restrição. Errada. O que nos diz aqui o artigo 5º, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, nesses casos, sim, pode haver a restrição da publicidade dos atos processuais. É claro que o princípio da publicidade é a regra, essa é a regra, tá? Só que, em alguns casos, pode sim haver restrição. Bom, por essa razão, realmente, nosso gabarito é a letra B de bola. Questão 5. Mário, estudante de Direito, dedica-se à realização de vários concursos públicos, pois seu objetivo é tornar-se servidor público federal. Um dos itens que constam no conteúdo programático dos editais dos concursos a que Mário concorre como candidato é relativo aos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. É livre a manifestação do pensamento e permitido o anonimato em qualquer hipótese. Não, perdão, em qualquer caso. Veja, é livre a manifestação do pensamento. Esse é um direito assegurado constitucionalmente. Mas veja que esse direito ele é acompanhado de uma garantia. A garantia de que o anonimato é vedado. Isso é o que está previsto no artigo 5º, inciso 4º. Veja, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Né? Essa vedação ao anonimato é uma garantia para todos nós. Né? Porque qualquer pessoa pode manifestar seu pensamento. Mas se essa pessoa resolver manifestar o seu pensamento falando de alguém, e se ela, por exemplo, falar inverdade sobre essa pessoa precisa saber quem disse. Quem disse exatamente para que possa correr atrás dos seus direitos. Então, por isso é uma garantia. É um direito que vem acompanhado de uma garantia no mesmo inciso. Então, aqui está errado, quando diz que é permitido o anonimato. Não é. Em qualquer caso, não. Letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, mesmo se não houver dano. Estamos tratando aqui da chamada requisição administrativa. Veja, é verdade, em caso de iminente perigo público, né, algum perigo esteja para acontecer, a autoridade competente poderá sim usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior. Agora, se houver dano, e não mesmo se não houver dano, somente se houver dano. Aqui é aquele caso que você provavelmente já viu em algum filme, né? O policial está correndo a pé, perseguindo um bandido e de repente ele para um carro, para uma moto e diz que precisa usar aquele carro, precisa usar aquela moto e sai atrás perseguindo o bandido, perseguindo determinada pessoa. Isso é uma requisição administrativa. Ela usa um bem, ela usa uma propriedade particular, mas somente haverá indenização ulterior, né, após o uso, se houver dano. É o que está previsto no artigo 5º, inciso 25. Veja. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, letra A errada, letra B errada, letra C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mesmo se não atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não, começou bem, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas aí, a partir daqui, está errado. Mesmo se não atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, que está tudo errado. Vamos ver o que diz a lei. Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, regra geral, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que a lei pode estabelecer algumas exigências, alguns requisitos. Por exemplo, é o que acontece com o advogado. Então, para que uma pessoa seja advogado, seja advogada, não basta cursar direito. Além de cursar direito, a lei exige, uma lei federal exige que a pessoa preste o exame da OAB, seja aprovado, se inscreva na Ordem de Advogados do Brasil e tenha idoneidade moral. Então, há uma série de requisitos para que uma pessoa seja advogado, seja advogada. Não basta cursar, né, direito. Se você termina o seu curso de direito, você é o quê? Bacharel em direito. Nada mais, não é advogado. Então, veja, são exigências que a lei estabelece e isso é constitucional. Bom, então letra C errada também. Letra D. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização. Ui, não dependem não. Não dependem de autorização. E não é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. É vedada sim. É vedada sim. Está errada a letra D. Veja, artigo 5º, inciso 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ficamos com a letra E. Será que a letra E está correta? Vamos ver. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Perfeito. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Exatamente isso. Aqui estamos tratando da inviolabilidade do domicílio. Então, a casa é asilo inviolável. Mas essa regra é absoluta? Não, nenhum direito é absoluto. Então, veja, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo, então há exceções, salvo em caso de flagrante delito. Então, nesse caso, qualquer pessoa pode entrar durante o dia, durante a noite, não importa. Tá? Desastre, para socorrer alguém, você não precisa esperar amanhecer. Ah, não, está de madrugada, eu estou ouvindo que alguém está gritando, mas não vou fazer nada porque está durante a noite. Nada a ver. Então, se é flagrante delito, desastre, pode entrar a qualquer tempo. Ou para prestar socorro também, né? Agora, durante o dia, por determinação judicial. Veja que por determinação judicial é só durante o dia. Isso aqui é importante. Os outros casos, não. Durante o dia, por determinação judicial. Então, só esse último aqui. Flagrante delito ou desastre, prestar socorro, tudo isso pode ser a qualquer tempo. Então, letra E é a nossa alternativa correta e está de acordo com o artigo 5º, inciso 11, que diz exatamente isso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ok? Questão 6. Em seu discurso de 5 de outubro de 1988, o deputado Ulisses Guimarães destaca a intensa valorização do homem consignada no texto constitucional. Para tanto, cita o artigo 5º da Carta Magna, com seus 77 incisos e 104 dispositivos. O mencionado artigo expressa uma profunda ruptura jurídico-legal com a ordem autoritária imposta pelo regime militar por mais de 20 anos e afirma pressupostos fundamentais do Estado de Direito Democrático, em que passa a constituir-se a República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que menciona incorretamente
incorretamente termos em que são asseguradas as garantias democráticas previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Então, agora precisamos encontrar a alternativa incorreta. Letra A. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização. Opa, acabamos de falar sobre isso, sabemos que elas não dependem de autorização. Sendo garantida a interferência estatal em seu funcionamento? Não, claro que não, não pode haver interferência estatal, já encontramos a incorreta, está aqui. Consequentemente, todas as outras estão corretas, não vou nem ler cada uma delas. Estão corretas, letra A é a incorreta. Questão 7. Os direitos sociais encontram-se catalogados nos artigos 6º a 11 da Constituição Federal e estão disciplinados ao longo do texto constitucional. Tais direitos constituem as liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado social de direito, tendo por objetivo a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social. Veja, assinale a alternativa em que constam, nos termos da Constituição Federal de 1988, direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Vamos ver? Letra A. Repouso semanal não remunerado, preferencialmente aos domingos. Não remunerado? Repouso semanal remunerado. Isso é o que está previsto no artigo 7º. Veja, inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Veja que aqui, ó, preferencialmente, tá? Não é exclusivamente, não. Preferencialmente aos domingos. B. Distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Pode haver essa distinção? Não, claro que não pode haver essa distinção. É o que está previsto no artigo 7º, inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Então, distinção não. Proibição de distinção. Se remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 10% a do normal. 10%? Claro que não. 50%. 10% não. É o que está previsto, no artigo 7º, inciso 16, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. D, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, com certeza, com certeza. Claro que quem trabalha à noite tem um desgaste a mais, né? Porque o normal, digamos assim, é você trabalhar durante o dia, se cansar durante o dia e descansar à noite, relaxar à noite. Quem faz essa troca sofre um pouco mais, tem um desgaste um pouco maior e por isso precisa ser recompensado de alguma forma, né? Então, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Isso está previsto no artigo 7º, inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. E, por fim, diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Claro que não pode haver essa diferença, claro que está errado. Vamos riscar aqui a proibição de diferença e não diferença. Vamos lá. Artigo 7º, inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, ficamos realmente com gabarito, letra D de dado. Questão 8. Ao batizar a Constituição Cidadã, a carta promulgada em 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, resumiu o espírito do texto constitucional: assegurar aos brasileiros direitos sociais essenciais ao exercício da cidadania e estabelecer mecanismos para garantir o cumprimento de tais direitos. Anos depois, são diversos os reflexos desse esforço dos constituintes na sociedade brasileira, em especial no mundo do trabalho, que passou a contar com direitos trabalhistas essenciais inéditos no texto constitucional e hoje incorporados ao cotidiano das relações formais de trabalho. Assinale a alternativa correta
quanto aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Vamos ver. Letra A garantia de salário que pode ser inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Veja, o salário pode ser inferior ao mínimo? Claro que não, não é isso que diz o artigo 7º, inciso 7º. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Então, vamos riscar isso aqui, que pode ser inferior ao mínimo, não, nunca inferior ao mínimo. B. O 13º salário com base em 1/3 da remuneração integral. Com base em 1/3? De forma nenhuma. Vamos ver aqui. Artigo 7º, inciso 8º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, errado isso aqui, com base em 1/3. C. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Não, o seguro-desemprego é em caso de desemprego involuntário, quando a pessoa é demitida, não quando a pessoa pede demissão. Então, quando a pessoa é demitida sem justa causa, ela tem direito ao chamado seguro-desemprego. Isso está previsto no artigo 7º, cadê? Inciso 2º, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Aparece sempre isso em questões de prova, tá? Às vezes eles colocam assim, o seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário, ou então voluntário ou involuntário. Não, é involuntário, por isso aqui está errado. D. A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 30% do normal? Já vimos que não é 30%, é 50%. E por fim, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Sim, essa é a correta. Previsto no artigo 7º, inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. E com isso, nosso gabarito realmente é a letra E. Questão 9. Não consiste em direito social previsto no artigo 6º caput da Constituição da República. O que não está previsto no artigo 6º? O lazer, a moradia, a segurança, a alimentação ou a proteção ao idoso? O que não está previsto? O que não está previsto é a proteção ao idoso, porque o lazer, a moradia, a segurança e a alimentação são direitos previstos no artigo 6º da Constituição. Veja, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Aqui não está previsto o quê? A proteção ao idoso. Ela não está prevista aqui no artigo 6º da Constituição. E por isso a letra E é o nosso gabarito. Por fim, a questão 10. Veja, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é o artigo 205 caput da Constituição Federal de 1988. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, letra A, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público não importará a responsabilidade da autoridade competente. É claro que está errado, né? Claro que importará a responsabilidade. Vamos riscar esse não aqui. Veja, é exatamente o que diz o artigo 208, parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Ela terá que responder por isso. Como assim? Como assim não foi oferecido o ensino obrigatório, pelo poder público? Terá que responder por isso. Então, sim, importa a responsabilidade da autoridade competente. B. As universidades não gozam de autonomia administrativa, tampouco de gestão financeira e patrimonial. Errado. As universidades gozam de autonomia administrativa, de gestão financeira e patrimonial, tá? Então, aqui está totalmente errada. Não gozam sim.
As universidades gozam de autonomia administrativa, de gestão financeira e patrimonial. É o que está previsto? Deixa eu ver. Exatamente no artigo 207 da Constituição. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Letra C. Não é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Claro que é. Claro que é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, se assim ela o quiser. Se for relevante para a universidade, ela poderá sim admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Vamos retirar aqui esse não. E isso está disposto no artigo 207, parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Letra D. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito não é direito público subjetivo. É sim. Então, vamos retirar um não, porque é direito público subjetivo e está aqui no artigo 208, parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Por isso, se ele não for ofertado, a pessoa pode ingressar com uma ação judicial exatamente para demandar esse direito, porque é um direito subjetivo. Ficamos com a letra E. As universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Todas as vezes, aliás, muitas das vezes, em que o assunto ordem social é cobrado, cai exatamente isso aqui. Sempre cai uma questãozinha sobre isso aqui. As universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, porque eles adoram cobrar isso aqui, adoram falar sobre isso aqui. Então, preste muita atenção a essa informação, porque ela costuma cair muito em prova. Sempre que o conteúdo programático pede ordem social, isso aqui acaba sendo cobrado de alguma forma. E está previsto no artigo 207, que já lemos, né? Aqui no finalzinho, obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Bom, então, corrigimos 10 questões da banca PR4. Eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha revisado esse conteúdo e tenha gostado do conteúdo. Então, siga o Focado no Edital nas redes sociais, siga também a professora Roberta para mais dicas, para mais simulados, para a sua preparação. Até a próxima!